Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está aí nos acompanhando aqui na página da Casa Assistencial Chico Xavier, de Papagaios. Sejam bem-vindos à nossa live da semana, nossa palestra pública, né? Hoje nós temos a alegria de estar com o nosso companheiro William, falando lá de Nova Serrana, né, William? O William é trabalhador ali do grupo assistencial Allan Kardec de Conceição do Pará, né? Ele e a esposa, né? É trabalhador, dirigente, tudo, né, William? Faz de tudo um pouquinho. Faz de tudo um pouquinho, mas a gente sabe bem como é que é isso, né? Mas a gente está muito feliz de estar na companhia dele. Hoje ele vai estar passando para a gente uma reflexão, né, uma análise aqui do livro de Valdo, né, que é Sexo e Obsessão. Temas aí assim bem reais, né, da nossa natureza, né? Então nós deixamos aí assim o convite para vocês acompanhar a gente até o final. Quem quiser interagir, pode usar o chat aí assim, a gente visualiza em tempo real. Se tiver pergunta, tenho certeza que o William está aí preparado para responder. Se não tiver, a gente pergunta aos universitários também, né, William? Diz, nós não temos a pretensão de saber de tudo. Mas aí o pessoal já está entrando aí. Então, a Liette, uma grande amiga, já está dando boa noite. A Aurelina também. Aurelina, você conhece, William? A Aurelina, ela roda bem essa região nossa aqui, viu? Uai, não estou lembrado não, Aurelina. mas vai ser um prazer conhecê-la. A Aurelina é do Centro Espírita de Francisco de Assis, de Pará de Minas, né? Ah, sim. Aí ela tá sempre aqui na região, vem aqui Papagaio, Martim Campos, Pitangui. Então, companheirona nossa aí. Será um Gente, prazer conhecê-la numa outra oportunidade. tentando compartilhar aqui com vocês, que eu vou deixar um convite aqui para todos que estão nos acompanhando, viu, gente? Nós estamos tendo aqui, né, com a organização do 28º CRE de Pedro Leopoldo, né? Estamos organizando o seminário Responsabilidade dos Pais na Educação dos Filhos, com a Sônia Jacomé. Vai ser agora, no dia 28, das 14 às 17, transmissão pela plataforma do Google Meet. Então, dá uma interação bacana através dessa plataforma. Quem pode perguntar, pode interagir em tempo real. Então, fica o convite para todos vocês, viu, para estar participando. Quem não souber como acessar o Google Meet, pode entrar em contato pelo chat aqui mesmo dessa live, pela página aqui assim. Se tiver meu telefone, pode contactar. Mas se bater o desejo, gente, vamos participar sim, viu? Não vamos deixar passar essa oportunidade, não, tá bom? Então, gente, para a gente começar a nossa reflexão da noite, já tem mais gente entrando aí com a gente, né? Bem-vinda aqui, Sônia Paola, nossa querida Cibele, nossa querida do Carmo também. Sejam todas bem-vindos, viu, gente? Sônia é amiga nossa, trabalhadora lá de Divinópolis, uma grande trabalhadora espírita lá, amiga Olha nossa de só, muito tempo. Grande abraço, Sônia, seja bem-vinda. olha só, prazer então, Sônia. Eu estou começando a conhecer esse pessoal de Divinópolis aí também, né? Um pouquinho Pois com é, o você pode William, chamar a Sônia aí para ajudar nos estudos, que a Sônia ela é uma pessoa muito experiente, vivida e tem uma fala muito intensa de qualidade, vai envolver muitas pessoas aí. Ela é uma olha, mãezona, uma pessoa extraordinária. Pode chamar ela aí para os estudos que eu ô, assino embaixo. Sônia, eu vou entrar em contato, viu, Sônia? Vou entrar em contato sim. Gente, eu vou convidar todos vocês para que nós possamos então fazer a nossa prece e assim iniciarmos, né, nossos trabalhos espirituais da noite, tá bom? Então vou convidar para que todos nós possamos elevar os nossos sentimentos, vibrando paz, amor, carisma nesse instante, deixando transparecer a alegria que nós conhecemos bem ao gozar de momentos felizes na companhia de pessoas que amamos. E assim, permitir que vibremos esta harmonia de estarmos uns na companhia do outro
e todos na companhia dos benfeitores que nos aguardam, que nos guardam e nos guiam pelas estradas da vida. Que Jesus, o Mestre Maior, possa iluminar cada coração que está conosco nesse instante, cada coração que estará assistindo posteriormente, cada ambiente em que nos encontramos, para que assim todos nós juntos possamos acender as luzes do Evangelho em nossos corações, em nossa região, em nossas cidades, e assim iluminar o nosso pequeno mundo dentro do alcance de cada alma. Que tenhamos uma excelente noite, que nosso irmão William possa trazer as reflexões que nós necessitamos para nosso dia a dia, e que todos nós possamos sair melhores do que iniciamos este encontro. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Aí, ó, mais gente está chegando aí também, o Osmar, querido companheiro aqui, o Reinaldo. Então, gente, eu vou deixar o William à vontade, eu vou estar minimizado aqui na tela, qualquer coisa pode me chamar, William, qualquer coisinha, a gente está acompanhando atento, tá bom? Fique à vontade, a casa literalmente é sua, William. É de todos nós. Gente, boa noite, sejam bem-vindos. Como foi dito, meu nome é William, eu moro em Nova Serrana, mas atuo, né, de maneira direta no Grupo Assistencial Espírita Allan Kardec, da cidade de Conceição do Pará, um pequeno núcleo de estudos que nós temos lá na cidade, temporariamente, né, lá as atividades físicas presenciais estão paradas, né, devido, todos sabem o motivo, não vou aqui me delongar sobre isso, e buscamos abrir, né, um núcleo de reunião de pessoas interessadas no conhecimento espírita, numa cidade onde não tinha nenhum núcleo, né, nada. Aqui em Nova Serrana nós temos 4 instituições espíritas, já está com uma quantidade considerável, a gente sempre coloca que sempre precisamos de mais instituições espíritas, né, porque a necessidade espiritual ela é infinita, imensa. Não é a quantidade de casas espíritas que define a assistência espiritual àquela cidade com a qual aqueles centros, aqueles grupos espíritas estão ali, mas sim a atividade que é feita, né? Tanto no mundo espiritual e a assistência colaborativa nossa, dos encarnados, para com o verdadeiro trabalho que é todo espiritual. E a cidade de Conceição do Pará agora tem esse apoio nosso, né, para que a espiritualidade em si faça um trabalho um pouco nos auxiliando também, encarnados de maneira direta dentro dos princípios, né, esposados aqui nós pela doutrina espírita. Bom, vamos direto ao assunto. A questão do sexo e da obsessão é um tema imenso, né, que levaria aí horas e horas e horas de um estudo mais detalhado. O livro, vou mostrar para vocês aqui, eu tenho a primeira edição, o livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, né? Divaldo Pereira Franco. É um livro com uma capa um pouco assustadora, né? Para quem olha para você e fala assim, vai ser um livro espírita, isso está parecendo um livro de alguma coisa ruim, né? Mas é um livro cheio de luz, é um livro maravilhoso, é um livro praticamente completo. Eu vi tudo o que precisava nele para fazer o estudo, sem desmerecer Sexo e Destino de André Luiz, sem desmerecer, né, Sexo e Vida de Emmanuel, outros livros também dentro da literatura espírita que são livros de referência, mas o Sexo e a Obsessão de Divaldo Franco é um livro até não é tão fácil de achar, né? A gente tem nele uma amplitude do conhecimento espírita para que a gente possa trazer um bate-papo a respeito. Eu nunca vou aqui trazer todo o conteúdo desse livro, porque ele é um romance que você lê e relê e cada vez mais você tem alguma coisa nova para trazer. Ele é um livro extraordinário, recomendo todos a ler, né? Sexo e Obsessão, Divaldo Pereira Franco, psicografia de Divaldo, né? Espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Bom, primeiro ponto que a gente traz, a gente tem agora quantos minutos aqui?
um pouco mais de meia hora para trazer o estudo, ou quase 40 minutos. A gente vai dar uma reflexão mais objetiva, né, a respeito. Primeira coisa, o sexo envolve energia. Essa energia que nós temos, ela é limitada? Não. O fluido, né, com o qual nós modificamos, o fluido universal, ou na redundância, né, do termo, o fluido cósmico universal que nos envolve, ele é modificado com a ação do nosso pensamento. E ele plasma, ele dá o tom, a tonalidade, o cheiro, né, a viscosidade ou a sutileza, né, se ele é etéreo, eflúvio, rarefeito, sutil, de acordo com a nossa força de vontade. Ou seja, nós somos de fato o resultado daquilo que pensamos e somos o efeito daquilo que temos de anseio por colocar para fora. Atraímos e repelimos as pessoas de acordo com o nosso interesse. E nada mais. Essa é a lei da natureza, independe do estudo espírita, porque está na lei da natureza. O Espiritismo apenas relembra e foca a questão da influência espiritual, da obsessão, da sobrevivência do espírito, né, a propósito da erraticidade no mundo espiritual e da necessidade reencarnatória e o fim, que é a felicidade, do qual todos nós somos projetados e criados para sermos felizes. E essa felicidade nos impõe trabalho, nos impõe disciplina para se chegar a determinada finalidade. E nós temos certos instrumentos que nos são dados. Um deles é o sexo. Sexo que podemos fazer assim ou assim. Da mesma maneira que eu posso pegar uma faca, cortar ao meio uma maçã e usar a faca para cortar essa maçã e comer um pedaço da maçã e dar outro pedaço da maçã a outra pessoa, ou posso usar essa faca para não cortar a maçã, mas para fazer outras coisas com outra pessoa. Bem, temos energia, temos um magnetismo interior, um magnetismo espiritual, um magnetismo humano espiritual e um magnetismo espiritual que nos influencia o tempo todo. E o nosso magnetismo anímico, que parte de nós, que influencia também o meio que nos envolve, atraindo e repetindo aqui para frisar, repelindo espíritos, né, à nossa convivência. Isso pode gerar aspectos obsessivos, é uma introdução que nós estamos fazendo, ou aspectos de amizade, né, numa compensação sadia de fluidos, não fluidos, né, que fluido é do verbo fluir, a gente vai usar essa terminologia, mas o fluido do qual é compartilhado de forma trazido aí na questão da sintonia, da simbiose, né, a guisa como um pé que entra num sapato, como lá no livro Sexo e Destino, como André Luiz muito bem coloca, na questão da obsessão, trazemos aqui o sexo como algo não terrível, mas algo sublime, que faz com que o indivíduo evolua de todas as formas, na questão das artes, na questão da criatividade, impulsionando o espírito às construções da vida que nos colocam a realizar a construção de uma casa, a apertar bem o nosso filho ao peito e dizer que amamos e beijarmos com todo carinho. Isso é uma ação sexual, para quem não sabe. Até o carinho, beijo que nós damos, aquele abraço gostoso no nosso filho, é uma ação sexual, porque envolve energia sexual. A criação envolve energia sexual. Construir uma casa envolve energia sexual. O aparelho genésico nosso nos impulsiona à criação, à vida. Para que possamos acordar de madrugada, quando bem direcionado, e vamos adentrar no núcleo da ênfase, né, do distúrbio sexual, da obsessão em si, mas antecipando um pouquinho, para que possamos ter o hálito vital de acordarmos numa madrugada, termos a serenidade, a tranquilidade do objetivo da missão de atender o nosso filho que chora, a fim de darmos atenção a ele, pegarmos no colo, trocarmos a fralda, pegarmos no braço e darmos toda a atenção e o carinho, porque a nossa energia está predisposta àquilo, porque não dispensamos essa energia, esse fluido vital anteriormente no pretérito,
com outros vícios da bebida, do sexo, no caso da sexolatria, que vamos adentrar aqui, desperdiçando essas energias, e no momento apraz que precisamos, na atenção à nossa esposa, falando eu, homem, na atenção do nosso filho que acorda de madrugada, na paciência que devemos ter no filho que chora, que precisa da nossa atenção porque se machucou, e naquele momento eu não vou ter a paciência, não vou ter a energia, não vou ter a serenidade, porque o meu fluido já estava plasmado, destinado a despejar a atenção no aparelho genésico na brutalidade da materialidade incessante, reconstruindo, retroalimentando o desejo sexual, unicamente com o fim de satisfazer uma necessidade psíquica de prazer, e não para a necessidade pela qual o sexo foi construído, que é a reprodução. Aí você me pergunta, mas o sexo também não foi construído para a união fraternal, para aquela troca de energias sadias entre homem e mulher? Sim. Existe uma compensação fluídica no ato sexual. Entretanto, quando se faz o desejo da satisfação física, da satisfação do espírito, eu estou colocando aqui satisfação física, mas num sentido introdutório, porque é o espírito que quer essa satisfação. Não estamos à mercê do corpo, mas sim o corpo é que está à mercê de nós. A culpa é do corpo, eu estou viciado, eu tenho uma obsessão. A culpa é do obsessor que me subjuga. A culpa é do desejo do meu corpo que me chama para aquela coisa, para satisfazer aquele desejar, me dá até saliva aqui, só de pensar. Não. É você quem controla isso, é você quem criou esse anseio e subjugou o seu corpo a se acostumar, a se projetar de forma que seu perispírito se moldasse a satisfazer e a crescer como uma bola de neve na satisfação do seu anseio do ato sexual. Você transformou um ato sublime de sexo que Deus lhe deu. Claro que ele lhe deu o prazer do sexo como estímulo, porque se não houvesse esse estímulo, a cópula, que motivo eu teria para copular? Se o sexo não fosse gostoso em si, no sentido material, e transportasse, né, para a beleza, para aquele sentimento de saciedade espiritual após o contato, o carinho, aquele calor humano que você sente, ao sorriso, ao carinho sutil, agradável, da compensação fluídica no anseio da fraternidade legítima. Vamos pensar, quando o sexo é feito unicamente para satisfazer o desejo do sexo, e o sexo que é feito para satisfazer o amparo e a ação espiritual. Eu estou aqui resumindo, eu não estou adentrando na história do Padre Mauro, nem da Madame X, no livro, e nem de Lermando, que são personagens do livro. O livro, gente, é um romance extraordinário, maravilhoso. Eu vou mostrar a capa dele aqui novamente, para quem chegou depois. Está aqui, o Sexo e a Obsessão. Eu não vou aqui fazer spoiler. Para quem não sabe, spoiler é contar a história dele toda. Mas é um livro profundo. Tem participação, né, de diversos espíritos aí de renome que a gente conhece, né? E eu não vou adentrar aqui, mas é um livro que trata de uma história real que aconteceu de um padre, e esse padre, ele faz um aprofundamento dentro do seu transtorno de maneira profunda, de uma forma que ele consegue trazer uma realidade com que poucos livros trazem. E é uma realidade dura. Não é todo mundo que consegue ler esse livro do começo até o fim, até mesmo quem é espírita. Porque é um livro que traz uma profundidade que nos assusta. A pensar, mas isso para mim era normal, essa questão sexual. Não, não é normal. Eu pensei a questão da homossexualidade, eu interpretava dessa maneira, é de outra maneira. E, na verdade, é de outra maneira. Nós vamos também tratar da questão da polaridade, da questão
se o espírito tem sexo ou não, vamos tratar disso daqui, e vamos também deixar bem claro que o espírito ele é feito simples e ignorante. E com o tempo, nas experiências das polaridades, porque existe a testosterona no homem e existe a progesterona na mulher, são hormônios, e que definem muito bem qual instrumento o espírito vai utilizar no campo físico das responsabilidades. Alguém, né, de vocês pode ter lido o nosso livro Nosso Lar e viu, né, como é que eu vou fazer aqui? Viu um plano cartesiano ali, onde o homem, no plano Y ou plano X, né, desenvolve ali responsabilidades que são inerentes ao homem no campo da família. E a mulher também responsabilidades que são inerentes à polaridade feminina. E vemos, no sentido amplo da palavra, que o homem ele tem que exercer essa polaridade. E a mulher também tem que exercer essa mesma polaridade. Por quê? No equilíbrio das funções genésicas, o homem vai criar, o homem vai desenvolver, a mulher também vai criar, vai se procriar, vai se desenvolver no campo da criatividade, das artes, do trabalho. O centro genésico ele tem uma força tão grande, maior do que bombas nucleares, como a gente já viu em outras palestras de outros palestrantes famosos trazerem, e de fato, a energia é tão grande que nos derruba e ao mesmo tempo nos levanta. Tratando a sintonia do campo genésico com a prática saudável, você apenas atrai espíritos elevados que vão te impulsionar a geração não só da multiplicação, né, biológica, filhos naturais, mas no entendimento profundo do outro ser que vive com você. A energia fluídica, né, dispensada do sexo, ela é uma energia extraordinária, que, quando bem canalizada, traz no limiar da sua vida, vamos colocar aqui o exemplo que eu queria colocar, quando você estiver no fim da sua encarnação, junto com a pessoa que você conviveu todo esse tempo, em uma cadeira de balanço, na frente da sua casa, você vai olhar para essa pessoa e vai dizer assim: meu bem, eu amei o seu corpo, mas o seu corpo agora acabou. Meu amor por você acabou, já que a vida acaba com o fim do corpo. Então, se acabou. Imagina como que é a vida dessa pessoa, que destinou toda a sua energia de vida no ato sexual unicamente para a satisfação de um gozo, de um anseio para atender o vício do sexo, repetidamente, esquecendo o espírito que habitava o corpo, esquecendo o ser espiritual que no diálogo, no sorriso, no ombro amigo, no colocar a cabeça no ombro amigo, poderia então nutrir espiritualmente o verdadeiro alimento espiritual, que não é o sexo, mas sim a convivência humana, o prazer do sorriso, o prazer de um retroalimentar a convivência com o outro na cumplicidade da convivência. Agora, no outro perfil, você chega no final da sua existência física com a outra pessoa, você está numa cadeira de balanço, na frente da sua casa, lá no fim da sua existência, com 90, 110 anos, 120 anos de idade. Estou jogando para isso. Meu bem, estamos no final da nossa reencarnação. O seu corpo está acabando. Que bom que eu convivi com você esse tempo todo. Aprendi a enxergar nos olhos seus físicos o espelho de minha própria alma e a ver em mim as necessidades evolutivas que eu tive. Aprendi a te amar, aprendi a me amar, aprendi a ver nos seus olhos, porque eu procurei enxergar dentro de você, na energia que você tem até hoje, que apenas se sublimou junto com a minha, a ver as minhas dificuldades, a me reconhecer e a ver no conheça a ti mesmo as minhas imperfeições, e você me ajudou tanto. Você foi meu ombro quando eu sofri. Eu fui seu ombro quando você precisou de mim nos momentos reais da necessidade humana. E vivemos juntos. Tivemos vários filhos. E a minha energia foi dispensada, foi canalizada para o sorriso, para o abraço,
A criação foi nessa casa maravilhosa, na música, no anseio das viagens que fizemos junto com os nossos parentes, criando ambientes gostosos dentro do auxílio fraterno, da atividade assistencial no centro espírita, do bate-papo gostoso com os filhos, direcionamos a nossa energia. Temos algo a continuar depois do plano espiritual. Porque sabemos que a nossa vida não termina com o corpo, então não findamos todas as nossas fichas. Opa, acabou o corpo, acabou tudo. O materialismo puro. Que ainda existe, apesar de que muita gente pensa, pega o livro espírita, eu já escutei isso dentro do centro espírita, falar assim, o termo materialismo era mais usado lá na época de Kardec. Não. Ele é usado aqui, só que de outras palavras. O materialismo hoje existe, ainda forte, porque existem espíritos com evoluções diferentes do nosso planeta Terra, apesar de que hoje temos outros tipos, outros níveis de espíritos reencarnantes. A cada década muda completamente. Estamos em um momento de transição, um momento doído, muito doído e dolorido, que precisamos aí, mais do que tudo, respeitar a necessidade, o anseio da obediência e resignação às leis divinas, e tanto quanto precisamos divulgar desse evangelho. Não é verdade? A lei de causa e efeito dentro do sexo, ela é imperativa. Talvez, como o Padre Mauro, eu não vá se bem que numa encarnação anterior, o Padre Mauro, ele era no corpo feminino, né? A polaridade feminina se manteve dos desgastes que ele teve como Madame X lá na França. Ele continuou, não vou adentrar, né, na história do livro, tá todo mundo curioso. Nossa, eu não li o livro, eu vou ler esse livro. O William podia, né, tornar mais auspicioso, né, o que traz esse livro, mas eu vou deixar na curiosidade. Eu só vou resumir que o Padre Mauro, ele veio como padre no compromisso de resgatar nessa polaridade masculina, nos impedimentos dessa polaridade masculina, ele poderia ter escolhido a homossexualidade, vamos dizer assim, ou mesmo desenvolvido o comportamento homossexual, vamos dizer assim, e ele não desenvolveu, certo? Ele foi para um grupo católico, na religião dominante na época, e que ainda é, né, o catolicismo, na tentativa de se educar, na polaridade masculina, e educar os devaneios do sexo, e ele conseguiu, com muito esforço, com sofrimento. Sofrimento, gente, que dentro do sexo é muito difícil o retorno. Sofrimento que dentro do sexo precisa-se de prece, oração, renúncia. Antes de mais nada, dizer aqui que não basta apenas querer. Eu vou parar com... Não é parar de ter atividade sexual, não é isso. É direcionar a energia sexual. Tem gente que chega ao extremo, vou parar de fazer sexo. Pum, vou fechar as pernas, vou cortar os testículos, vou amarrar ali o pênis, ou a mulher, né, vai colocar uma carapaça de metal ali e só vai abrir o orifício para fazer o xixi e o cocô. Vou falar do termo mais esdrúxulo mesmo aqui falando, né? Não é assim, gente. Não é assim. É usar inteligência. A prece existe para isso, o conhecimento espírita existe para isso, o equilíbrio existe para ser exercido, para ser colocado em prática. E o conhecimento espírita, que é libertador, nos fala a prece, a oração, a força de vontade, mas a força de vontade em si não basta, porque é preciso uma coisa muito forte: vontade, oração, orai e vigiai. E outra coisa, dentro do campo sexual, dificilmente a terapêutica você consegue sair dela sozinho. Dificilmente. Não vi aqui registro no livro ou mesmo em outra literatura onde a pessoa no torpor sexual conseguiu sair quando, avançado o processo de torpor, da luxúria, do evento obsessivo mais intenso, da pessoa sair sozinha sem o auxílio. É preciso a iniciativa da pessoa. A pessoa tem que querer, ela tem que buscar auxílio. Mesmo que muitas vezes ela não fale diretamente da obsessão no campo sexual, mas ela precisa de auxílio. O auxílio é indispensável. Ele vem do alto, ele vem das pessoas, ele vem do meio espírita.
E ele precisa acontecer. A pessoa ela tem que entender que a energia da qual ela dispensa e que ela fica na exaustão no momento ali do excesso, ela é recompensada? Volta-se ao normal com o tempo, mas você perde muito tempo. É como a gente colocou lá no começo, aquela energia que você poderia ter para um trabalho assistencial, aquela energia que você poderia ter para você dar um sorriso para a sua esposa, para você dar um sorriso para o seu filho, ter mais paciência com seus colaboradores dentro do seu ambiente de trabalho, você não tem. Você não tem paciência, você não tem energia, porque sua energia foi toda canalizada para o sexo. E é roubada. Vem um vampiro espiritual na obsessão espiritual, porque o obsessor ele te intui ao sexo, ele te estimula ao sexo também para roubar esse fluido. Ele está próximo de você e pau a pau ali do pretéreo com você, do seu fluido vital, no seu halo vital, ele vem ali e se alimenta. Ele vem e suga, se alimenta e se satisfaz. O desencarnado não tem o corpo como nós, para ter as mesmas sensações que nós temos. Mas ele usa de nós para que no nosso halo vital ele venha ali e sugue aquele fluido vital. Ele suga, ele não compensa. Como numa atividade sexual com uma pessoa que eu ame e que tem um intuito reprodutivo. Percebe? No intuito reprodutivo você tem uma compensação. No fim do ato sexual você não fica cansado. Você tem um desgaste ali fisiológico do espermatozoide, da mulher, né? Da parte genital também da mulher, que é dispensada ali uma energia própria, do homem também, do sêmen, mas e a compensação energética? Ela existe por causa do propósito. Quando o ato sexual ele é feito unicamente pelo sexo, não há essa compensação fluídica. Há um desgaste, um cansaço, aonde também outros espíritos participam. Você pensa que espírito elevado participa de atividade sexual junto com encarnados ali, quando o intuito é reprodutivo? Não. Existe o respeito, existe a salvaguarda. E nenhum livro espírita de literatura espírita, de fato, afirma o contrário disso. E tem toda uma lógica nisso. O sexo, gente, foi feito para a vida. O sexo foi feito para a criação, repito aqui. Quando ele é dispensado para as ações nobres do espírito, ele gera resultados altamente positivos no campo da criação, do estudo, do progresso, em todos os sentidos. O campo genésico nosso, ele tem uma importância de desenvolvimento humano gigantesco. Ah, não, é só o chakra coronário, o chakra frontal que é elevado. Não, é igual nas atividades espíritas. Dizer que o passe é mais importante que uma sopa fraterna, ou dizer que a divulgação de mensagens na rua, de uma campanha do Quilo, de uma campanha de fraternidade Alta de Souza, seja qual for o trabalho, é menos ou mais importante do que um trabalho de desobsessão, né, por doutrinação verbal ou outro nome que venha a se colocar dentro da atividade espírita. Não. Cada atividade espírita, pegando aqui a analogia, ela tem a sua importância porque atende uma necessidade específica. O campo genésico também, ele não é mais ou menos importante que essa região aqui, que liga, né, com mais facilidade ao campo espiritual mais elevado. De forma nenhuma, cada um tem a sua atribuição, cada um tem o seu objetivo e que deve ser respeitado, estudado, considerado e valorizado. Porque senão a gente... o campo genésico ele não vale nada não, só é mais para fazer sexo, vira a página. Meu amigo, o tanto que a falta de estudo nos faz paralisar no tempo e perder oportunidades de crescimento e de evolução. Estejamos certos de uma coisa: o sexo bem conduzido nos faz melhorar, nos faz ter energia de sobra para outras coisas. O sexo mal conduzido nos faz gerar obsessões espirituais, doentias, que dificilmente conseguimos resolver, dificilmente. Aí você coloca, mas bebida alcoólica ele é mais difícil, né? De sair, heroína, vício de açúcar, né? Porque o vício do açúcar também é uma droga. Se você não sabe, você que me assiste aqui, a gente que estuda também na área de nutrição, além da contabilidade, a gente estuda também na área de nutrição, a gente entende que o açúcar também é uma droga.
Sexo também, quando induzido, é uma droga. Mas voltando aqui, o sexo também, quando é uma droga mesmo. E te marca, te acorrenta, te faz preso. E isso pode gerar encarnações e reencarnações de sofrimentos terríveis, terríveis, da qual dificilmente você sai. Como sair? Vontade de sair, primeiro. Distribua a obsessão, a definição de obsessão é o pensamento fixo em algo que te deturpa, que te tira das necessidades normais, ou seja, eu vou dar uma atenção para o meu filho, eu vou fazer comida ali, eu vou acordar cedo, vou trabalhar, vou capinar ali na frente, vou bater um papo bacana com o meu vizinho, te tira dessas funções ditas saudáveis e que te faz, nossa, vou ler um livro espírita, vou pegar um livro espírita aqui, vou ler um livro espírita aqui, tal. A obsessão é aquele pensamento fixo naquela coisa que te tira de todo o resto que fica saudável. É uma definição simples de obsessão. Obsessão, pensamento fixo. Assim, ó, igual o cavalo que fica desse jeito assim. É simples assim, obsessão. Não estou usando termo técnico, não estou usando termo decorado de obras póstumas, de livro dos espíritos, não estou usando. Tem um monte de terminologia para falar sobre obsessão. Eu estou usando aqui, ó, pensamento assim, eu só penso naquilo e mais nada. Se você pensar só naquilo e mais nada, você deixa de fazer as outras coisas que são inerentes à sua necessidade para manter o corpo físico, para manter o seu relacionamento social, você deixa de fazer esses outros e você adoece. Físico, mental e espiritual. O sexo te faz isso. Você só pensa nisso. Você procura o anseio do alimento espiritual nos sites pornográficos, que está um monte na internet. E é facílimo achar site de pornografia. É facílimo você encontrar uma criança e induzir ela à pedofilia. É fácil, não é difícil. Se você estudar, se você observar, se você ver, principalmente muito mais nessa época, onde as pessoas estão muito mais trancafiadas, né? A questão da Covid-19. E aí as pessoas têm que descarregar energia. Nossa, eu preciso um sexo para desabafar. É semelhante à cerveja. Pessoa que vai no bar toda sexta-feira tomar cerveja, pessoa vira para você e fala assim, não, eu não sou viciado em álcool, eu só vou na sexta-feira para tomar aquela cerveja. Mas tira aquela sexta-feira da pessoa que vai na sexta-feira tomar aquela cerveja. Por que essa pessoa, ao invés de estar lá mas eu não incomodo ninguém, eu não brigo com ninguém e tal. Mas olha os espíritos que estão lá tomando cerveja com você. Que tipo de energia que você chega em casa? Você vai ter energia para ter paciência, halo vital para lidar com as outras pessoas no ambiente familiar, no ambiente de casa? Eu te pergunto, vai ter? Acredito que não. Para e pensa comigo. Estou colocando a simples lógica. Tira o espiritismo do lado. Vamos colocar espiritualismo. Só. Sem espiritismo. Espiritismo em si é espiritualista, mas nem toda doutrina espiritualista é espírita. Tem consequência espírita. Vamos colocar nu e cru assim. Vamos analisar dessa forma. Nós vamos ver que falta alguma coisa para explicar algo. Mas por que desse cansaço? Mas por que dessa falta de paciência? Eu estou colocando o termo paciência mesmo. É força de vontade para fazer outras coisas. Porque o sexo te tira a vitalidade. Faz você uma pessoa com aspecto mórbido, parece mortífero. Você não tem energia para outras coisas. Você tem que dormir mais, você tem que alimentar muito mais. Você não tem energia para estar com certas outras pessoas. Você só atrai aquele e aquele outro tipo de amigo. Aquelas outras pessoas mais felizes, você não consegue ficar muito tempo perto delas, porque o seu aspecto físico muda mesmo. Muda. Tem atores aí, você procura na internet, como eu já procurei, atores que são viciados em sexo, você vê o perfil deles, físico. É um perfil diferente daquelas outras pessoas que, às vezes, têm trabalhos sociais e que mais ligado ao esporte, ou que, pelo menos, não demonstra vício explícito com relação ao sexo. O sexo, gente, é um vício muitíssimo perigoso, porque muitas pessoas até, não só pelo aspecto físico, dificilmente se detecta.
é um vício muito oculto, não dá para detectar facilmente nas outras pessoas. Dá para você procurar entender. Né? Poxa, será que essa pessoa é viciada em sexo? Porque ela tem certas tendências, né, de diálogo. Tem um certo perfil que você detecta. O seu filho mesmo, você pode detectar se ele já está naquela fase da adolescência e está na masturbação. E você adentrar e orientar meu filho. Você pode atrair esse tipo de espírito, meu filho. Controle, direcione essa energia, vai jogar uma bola, vai jogar um ping-pong, ajuda o seu pai aqui a cortar essa madeira, vamos ajudar a pintar essa frente aqui, vai lá ajudar a sua mãe lá no trabalho. Quanto mais você alocar esse tipo de trabalho para o seu filho, menos energia ele vai ter para essas outras coisas. Porque ele vai satisfazer o seu anseio, o seu amor, a sua necessidade. Né? Deixa eu ver quanto tempo aqui ainda tenho. Ai, meu Deus, já está acabando. Para esse projeto de trabalho, certo? Então, o projeto nosso aqui não é adentrar em detalhe, é pegar pontos essenciais. Vamos adentrar na lei de causa e efeito. Você sim vai passar pelas consequências do sexo mal conduzido. Não necessariamente que você vai ser estuprado, não necessariamente que você vai vir como uma criança e você vai ser abusada de pedofilia, não necessariamente não. Você vai vir com as suas características, os seus anseios, e muitas vezes você pode vir numa polaridade diferente para se educar. Exemplo, você é um homem, né, e tem uma polaridade, nasceu várias vezes na polaridade masculina. E nessa polaridade masculina, você ali acostumou nessa polaridade. Não tem nada demais, não. Só que você desenvolveu uma atividade sexual intensa nessas encarnações, nessa polaridade, de forma masculina mesmo. E aí, para se educar, para você, então, eu já obtive aqui um certo grau de experiência no campo masculino, na experiência masculina, na testosterona que me obrigou, na questão social, eu desempenhar determinadas ações sociais dentro de família, dentro do trabalho, frente aos meus pais, frente aos meus filhos, nesse padrão comportamental, social, como homem. Agora eu vou vir na experiência feminina, porque o espírito é assexuado. O espírito não tem sexo. O espírito ele tem polaridades de experiências. Ou ele vem na experiência masculina, ou ele vem na experiência feminina. Isso a psiquiatria, a psicologia nossa ainda não adentram nesse intento, mas possui um arcabouço de entendimento no sentido de um dia chegar dentro do conceito espiritual, agregando esse conhecimento espiritual, ser mais completo. Aqui o Davi, pode manter o raciocínio, está muito construtivo. Obrigado, Davi. Mas a gente vai ter que encerrar daqui a pouco, que tem poucos minutos aqui. A ideia é que nessa nova polaridade, a polaridade feminina, essa intensidade masculina seja educada por um simples bloqueio biológico, se reeducando. Mas aquele espírito pode vir a desenvolver uma atividade homossexual. Aí você me pergunta, o que o espiritismo fala do homossexualismo nesse... agora eu vou saber. Nossa, eu tenho um palestrante que vai falar sobre o homossexualismo. Difícil achar uma palestra, né, falando sobre homossexualidade. Pois é, vamos falar de maneira bem resumida aqui, mas objetiva. Homossexualismo não é doença. Não é uma patologia. O homossexualismo ele é categorizado dentro da doutrina espírita como um transtorno. E isso aqui, posteriormente à palestra, a gente tem toda uma literatura espírita de diversos livros aqui que a gente pode trazer, talvez até no novo estudo, falando especificamente sobre homossexualidade, tanto na parte masculina quanto feminina. A homossexualidade, gente, é só um transtorno. Não é nada que você deva julgar a pessoa, é algo que você deve orientar. É algo que você deve dizer, olha, você foi um espírito que teve experiência mais intensa na sua última encarnação ou nas reencarnações anteriores, nessa outra polaridade, se você veio como mulher e tem tendências masculinas, ou se você veio homem e tem uma tendência muito intensa, né, para a área feminina. Você não está doente. Você só precisa encontrar o entendimento que você é um ser espiritual.
e que você está num corpo material passageiro, temporário. Percebe? Aí você fala, existe obsessão espiritual nisso? Depende da pessoa que está nesse corpo, no espírito pensante. Ele pode transformar isso numa obsessão espiritual e numa patologia espiritual, vejamos bem, ou pode lidar com o transtorno da tendência, né, de uma polaridade diferente da qual apresenta no campo fisiológico e saber lidar com isso da melhor maneira. Como? Se educando. O Espiritismo diz, você está num corpo e você precisa trazer limitações que esse corpo dá. Você, vamos supor, que está no corpo, vamos trazer aqui o que acredito que é o que mais aparece, pelo menos é o que mais tem, mas eu acredito que o inverso também é quase meio a meio. O homem com a tendência feminina, o homem físico com a tendência feminina, né? Aquela docilidade feminina. É uma doença? Não. É uma patologia? Não. Mas pode ser transformado em uma doença obsessiva espiritual, desde que o espírito ali encarnado, que não é homem nem mulher, mas está passando por um corpo masculino, não entenda as limitações que o corpo de homem está lidando. Ele não vai abrir as pernas e vai ter relações sexuais. Eu fui forte agora, né? Ele não vai abrir o campo sexual e ter relações sexuais da mesma maneira como ele tinha em outras vidas, em outros projetos encarnatórios. Não. Ele vai na limitação ali de não poder se reproduzir e gerar uma criança, ter o aparelho genésico masculino e pensar, opa, peraí, tem um bloqueio aqui. Por que será que eu tenho esse bloqueio? Eu vou tratar de maneira sadia com esse aparelho genésico aqui. E tratando de maneira sadia, eu vou pensar menos em sexo e mais em outras coisas. Porque eu preciso pensar em outras coisas para que eu tenha serenidade na minha mente e possa viver de maneira sadia, não entrando numa obsessão espiritual. Obsessão essa que vai me trazer tristezas, insatisfação, porque eu não vou me realizar sexualmente. Um homem com desejo sexual, num anseio feminino intenso, não vai conseguir se realizar. Não vai. Vai querer, mas vai se frustrar, como todos se frustram. Isso é unânime. No fundo, essas pessoas se frustram. Isso quem diz, pode ter espíritos aqui até olhando e falar, mas você está mentindo, ele. É claro que a gente se satisfaz. Não, completamente não. Porque você não tem um corpo, eu estou falando do homem, do espírito encarnado num corpo de homem, com uma intensidade, né? Desejo ardente, comportamento feminino, mas está agora na polaridade masculina. Você não se satisfaz completamente, porque você tem um corpo masculino nesse momento como um bloqueio natural, fisiológico, como o esquecimento da reencarnação. Não é um castigo, não é uma penitência. É simplesmente um bloqueio fisiológico que vai lhe fazer reeducar o espírito. Quem lê o livro aqui, Sexo e Obsessão, vai chegar a essa conclusão aqui no capítulo lá na frente, mas depois, quase no final, que é o mesmo nome do capítulo, Sexo e Obsessão, aonde Bezerra de Menezes traz um resumo da situação. Nessas décadas aqui, o livro foi escrito em 2001, se eu não me engano, ou 2002, ele traz muitos, e psicólogos e psicoterapeutas vão se assustar, espíritos na condição de homossexuais irão se reencarnar, que vai se assustar. Ainda vão. Isso aqui foi escrito em 2002, se eu não me engano aqui. Deixa eu ver aqui a data. Tem uma primeira edição, tá? Fiquem com inveja, não. Tô brincando. O livro é maravilhoso. Aqui, a primeira edição, 2002. Tá aqui, ó, 2002. Lembrei. Então, diz aqui nosso amigo Bezerra de Menezes, nesse livro, na reunião que ele faz lá no Centro Espírita de Atendimento de Socorro Fraterno, do qual Dilermando, no qual Padre Mauro, Madame X
entre outros ali, vão se reunir para se resgatar e aprender, né, junto com os dirigentes espirituais daquele centro espírita. Se eu não me engano, é a Casa Francisco de Assis. No resgate, dizendo muitos e muitos homossexuais virão por simples motivo de reeducação. Não é uma doença, não é uma patologia, mas poderá se transformar nisso se a obsessão sexual vier. Olha, a obsessão, se assim se transformar. Como que isso pode acontecer? Pelo desejo da pessoa, pela muitas vezes falta de informação, ou mesmo tendo a informação, escolhendo apenas o desejo e o anseio masculino. Aliás, o anseio sexual. A pessoa vai deixar de ter tendência homossexual e vai ser um homem-homem, vamos dizer assim? Não necessariamente. A pessoa vai ter características femininas, mas não vai deixar, gente, que a questão sexual domine as outras necessidades do dia a dia, impedindo a obsessão e fazendo uma auto-reeducação. Daí o estudo do espiritismo, do acolhimento fraterno. Não tratar o homossexualismo como se fosse algo assim, vamos tratar disso. Não. É simplesmente ensinar o espiritismo, ensinar sobre a questão dos vícios morais, porque todos os vícios de ordem material oriundam, isso está na pergunta, eu acho que é 913 de O Livro dos Espíritos. Qual que é a origem de todos os vícios? Aí fala o egoísmo. Estudai a fonte de todos os vícios e vereis que dentro deles está na raiz o egoísmo. Extirpai o egoísmo praticando a caridade. Qual que é o contrário de egoísmo? Caridade. O que é caridade? Amor fraterno, atenção com o próximo, atenção consigo mesmo. Ninguém vai praticar o bem com o outro sem pensar na sua própria felicidade. Então, realize sua própria felicidade praticando a caridade. Na vida, todos nós vamos sofrer de um jeito ou de outro. A dor, ela acontece. Direcionemos essa dor, tá? Enfrentando a nós mesmos, com as nossas tendências viciosas, conquistando aí, não vou mais fazer isso, eu vou me conter, não vou entrar no site de pornografia, não vou me masturbar mais, não vou utilizar da minha esposa, do meu esposo só para isso, vou conversar mais, vou dormir direito, vou me alimentar bem. Na hora que eu pensar nisso, qual que é a finalidade do sexo? É reprodução? Qual que é a finalidade do sexo? É simplesmente sexo? Cuidado. Cuidado. Também não estou dizendo aqui você está no carinho com o seu companheiro, com a sua esposa e de repente se consuma nisso. Aí é diferente. Usemos também a razão, né? Não sejamos extremistas. Mas o que nós entendemos é que o sexo bem orientado, ele traz consequências belíssimas. É uma energia nuclear que está dentro de nós, que muda todo o nosso ambiente, faz o nosso ambiente. Estou assistindo televisão com a família, leva alegria para a família, impulsiona a união, impulsiona aquele abraço fraterno. O beijo que eu dou na cabeça do meu filho ali pode ser uma atividade sexual. Tem energia sexual ali. Não adianta eu fugir disso. Mas, Willi, você está exagerando. Não estou não. Não sou eu que falo isso. A espiritualidade superior que fala. Eu posso aqui tecer aqui vários aqui. Eu estou no chat aqui, que o Davi entrou aqui. Eu posso ter assim, tal livro fala disso, tal livro fala disso. Sexo e Evolução. É um livro que fala disso. E fala não uma só vez, mas fala muitas vezes, falando sobre a energia sexual e a sua importância. Então, gente, para quem é viciado em sexo, muito trabalho pela frente. Não é fácil. Oração, orar e vigiar. Não é eu quero resolver. Não. A lei de causa e efeito, meu amigo. Você tem que mudar com a sua força de vontade, a energia, e mudar o acondicionamento do seu perispírito. Vai para um trabalho assistencial. Distribui folheto na rua sobre mensagens espíritas, claro, de maneira adequada. A gente está em pandemia. Vai visitar um parente de maneira adequada, claro, com máscara. Eu vou ficar detalhando essa questão de pandemia, não. Mas pensemos bem, gente. Nós temos uma energia, temos um fluido vital, um magnetismo anímico, magnetismo animal aqui, que eu vou abrir a torneirinha lá do sexo e vou despejar tudo ali no balde e jogar na terra.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tenhamos o livre-arbítrio e saibamos escolher. A escolha é nossa, o anseio é nosso. O livre-arbítrio é nosso. Então, saibamos, então, enfrentar a nós mesmos. O defeito da coisa não está no nosso obsessor. Ele coaduna conosco porque ele é doente, ele precisa de socorro, de amparo fraterno. Eduquemo-nos para que o nosso obsessor, a gente possa, com o nosso exemplo, educar ele. É claro que a atividade da assistência fraterna espírita, o passe e a desobsessão são excelentes mecanismos, e o estudo, a renúncia, principalmente o estudo na casa espírita, é libertador, te liberta, porque te acondiciona na mudança de postura, e o obsessor que está contigo. Transforme o seu obsessor no seu melhor amigo. Olha só, não é afastar, eu vou afastar o obsessor, ele lá tomando passo, não. Transforme ele que te odeia, ele que vem te maltratar, no seu melhor amigo. Porque assim você vai ter conquistado, além da tua melhoria, você está já no. Tem aquele código penal da vida futura, que está no livro Céu e Inferno, ó. Arrependimento, expiação, reparação. Né? São as três só. Primeiro eu arrependo, depois eu passo pelo processo expiatório, que pode ser quase que ao mesmo tempo, depois eu vou reparar. Já faça isso com o seu obsessor, ore por ele. Já chame ele, vamos tratar para o novo caminho. Porque ele pode mudar de ideia e até te ajudar. Fica mais fácil. Ore com sinceridade pelo seu obsessor. Quando eu faço isso, meu amigo, fica mais fácil, fica tanto mais fácil, que é impressionante. Ore, o poder da sua oração te liberta. E sexo, gente, vai e vem. Você pode usar ele para essa ou para aquela finalidade. Teu livre-arbítrio vai definir. Repense a sua vida. Tenho ele me observando. Refaça o seu planejamento. E entenda que você fechando a torneirinha, não totalmente, não é isso, mas você direcionando a verdadeira energia, canalizando-a, você vai fazer algo melhor para você. Tá? Obrigado por você ter assistido. Isso aí fica no Facebook, né, para a posteridade. Não atendemos todos os pontos do livro, a gente precisaria de mais tempo para isso, mas, né, estamos aqui de palestra que passou dos 45 minutos. Peço desculpa ao Davi, agradeço a paciência de vocês, muito obrigado pela oportunidade. Num outro momento, talvez a gente possa, de fato, aprofundar da maneira mais profunda que deve ser, né, falarmos mais da questão da homossexualidade, da lei de causa e efeito dentro do processo obsessivo, da questão dos fluidos dentro, né, da questão espiritual, e trabalharmos isso de uma maneira mais ampla. Obrigado pela sua atenção. Passo aí a palavra, agradeço ao Davi, passo a palavra ao Davi aí para fazer as considerações finais e que a gente possa ter uma noite agradável e um fim de noite agradável, que cada um possa fazer sua reforma íntima, ajudar aquele que passa por esse processo obsessivo, que está próximo de nós, e quem sabe aquele companheiro que passa por esse processo de maneira oculta, obscura, que não é muito claro, né, para tantas pessoas, a gente ajudar com uma conversa, com um diálogo fraterno, sem julgar, mas trazendo para o nosso lado. E principalmente nós orarmos e vigiar. Um beijo, um abraço para todos. Obrigado pelo convite feito pelo Davi aí. Até a próxima, gente. William, agradeço bastante, viu, a sua mensagem aí, assim, realmente um tema bastante complexo e nos prende. A gente percebi aqui, assim, pessoal, você foi acompanhando o chat aí, assim, o pessoal participou, colocou observações aí, né? Não apareceu para mim, não. Apareceu só você aqui, mas... Tá. Olha, não apareceu. Comentário. Tá. É porque eu tinha que clicar em comentários aqui. Eu só fiquei nesse, desculpa. Mas tá aqui, boa noite. Não, mas sem problema. Mas... Depois aqui, assim, para a gente não estender muito o tempo da nossa live, se você puder responder o pessoal, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, né? O pessoal aí eu penso que deve ser de Divinópolis, né? O Paulo Brito, a Sandra Garcia. Paulo Brito já, se eu não me engano, é de Divinópolis mesmo aí também. Deve ser amigo seu também aí.
A Sônia fala do tema da pedofilia. Realmente, Sônia, o livro trata sobre isso. É um aspecto muito oculto, um aspecto difícil de detectar. Você encontra, às vezes, na criança que é indefesa, uma saída, um escape, né, para satisfazer essa necessidade que não é uma necessidade fisiológica, é uma necessidade do espírito doente, que vê no aspecto sádico, né? É o Marquês de Sade, né? Que deu origem a esse termo sadomasoquismo, que pouca gente sabe. Marquês de Sade, ele viveu, né? Foi um poeta, um filósofo, escreveu até livros, né? Na época, mas não explicitamente sobre a questão sexual, mas teve uma influência sexual muito intensa na época da França napoleônica, né? E que trouxe para nós aí o sadomasoquismo, o sadismo, né? E trouxe também experiências com relação, infelizmente, né, doentias, pérfidas, com relação a essa questão da pedofilia também, né? O livro não coloca muito ele tratando disso, mas tratou sim. E a questão da pedofilia, né? A libertação pelo amor, né? Raciocínio, tal. Então é isso, Sônia. Obrigado pela participação. É difícil fazer a pessoa entender a patologia masculina. É difícil, é dolorido. No homem, eu vou falar aqui experiência minha, experiência de outras pessoas. Eu vou falar o meu pai mesmo, né? A questão aí da patologia masculina, né? Traz aí um aspecto reencarnatório muito intenso, porque às vezes não é de uma reencarnação nem para outra que a gente consegue equilibrar isso. Isso vai de muito tempo. E para aquele que não conhece o espiritismo, ou que até nem tem um acompanhamento, até psicológico, que a psicologia trata disso, a psiquiatria trata disso, talvez até não num campo espiritual como nós espíritas tratamos, né, com a completude da psicologia, que é muito válida, estreitamente útil, não com o exagero, né, de Freud, deixar aqui bem claro, Freud exagera, nem vou adentrar aqui na questão de Freud, porque é um outro capítulo de explicação, mas não com o exagero de Freud, tá? A questão aí da libido, mas que é algo, a libido simplesmente impulsiona. Ela não pode ser transformada num aspecto de doença, eu vou ser feliz porque eu não consigo a droga, eu não consigo me realizar porque as outras pessoas me escutam, eu tenho a libido na minha região genital, então eu vou me satisfazer com isso. Eu vou me recuperar, vou dormir, vou me alimentar bem, opa, agora eu tenho energia, vou de novo para o prazer sexual, vou me satisfazer. A libido, ela é um potencial criador. Se não houvesse a libido, não haveria interesse do homem e da mulher copular. Não haveria reprodução humana. A espécie humana estaria extinta. Por isso que o sexo, ele é sagrado em si. Ele não é uma coisa abominável. O sexo, ai meu Deus, sexo. Muita pessoa pensa o sexo como uma coisa ruim. Não é. O sexo é uma coisa sagrada. Gente, sexo é algo sublime. É tão sublime como um passe. Que absurdo que o William está falando. Não, é só pegar o livro e ler, gente. O sexo é sublime. A energia sexual é uma explosão de amor, de fraternidade, de luzes, quando bem direcionada. Quando é feita ali a completude dos sentimentos, aquela compensação. E não o aspecto de vampirismo, aonde um vai lá, suga energia, opa, eu quero satisfazer o corpo. O corpo não, o espírito na questão da saciedade espiritual ali. Aqui fala que o Paulo Brito, desculpe, não é patologia. E necessidades do espírito como experiência no cumprimento, sua experiência para a evolução. Isso. Não é uma patologia, não é uma doença. A questão da homossexualidade, vamos dizer assim, o Paulo falando, é uma questão de educação. Nada é por acaso. Você não é homossexual por acaso. Existe uma função de reeducação, que não deve ser vulgada, esculhambada, vamos dizer assim, no palavreado vulgar, mas uma oportunidade de teoria, né? Aqui é a Sandra Garcia, Verdade Paulino, sou de Caratinga, Minas Gerais. Ô, Sandra, bem-vinda.
A Sônia, aqui, Helena, até que teve uma boa participação aqui, que bacana. Aureliana, William, um prazer ouvi-lo através dessa Casa Espírita. Bom, do Carmo. Do Carmo, que bacana, eu já vi a do Carmo. Aureliana, Liette, boa noite. Então é isso, gente. Obrigado pela participação. Numa outra oportunidade, quem sabe a gente aprofunda mais. Tá uma delícia estar aqui, eu estou sentindo uma assistência muito boa. E como diz, a assistência ela vem primeiro para aquele que fala, o mais necessitado sou eu. O mais necessitado é o outro palestrista XYZ. Quem fala é aquele que mais precisa. Então, eu me coloco aqui como a pessoa que mais precisa dessa palestra para me reeducar também. Porque eu não sou um ser perfeito, eu não sou um ser sublime, eu não estou aqui em missão, né, como Jesus era e foi. Então, eu preciso me melhorar, como todos nós. Que bom que a gente tem a nossa maravilhosa doutrina espírita para nos socorrer, porque, que socorro maravilhoso e que conhecimento com certeza. Porreta que é. Ainda bem que eu descobri o espiritismo. Mas muito bom, William. William, obrigado de coração. Foi muito construtivo, realmente. Abordou muitos temas aí assim que a gente não vê com muita frequência. Às vezes a gente tem os grupos, estuda, mas uma coisa mais fechada, né? Que bom que você trouxe esse conteúdo fantástico para a gente aí. E eu vou reforçar a dica aí do William, né, gente? Quem puder, adquira o livro aí mesmo, vamos ler, né? Porque realmente o Divaldo trouxe, né? A gente também tem aí do André Luiz, temos do Emmanuel e outros também que abordam esse assunto. É um assunto muito delicado para todos nós. E ele é delicado justamente porque nós temos dificuldade demais nessa área. Então, por isso se torna delicado. E quando temos dificuldade, a gente quer simplesmente postergar o estudo, a reflexão. E vamos empurrando, né? Mas muito bem. Ô, William, para a gente finalizar aqui, eu queria te pedir para fazer uma prece para nós encerrarmos. Pode ser? Podemos. Vamos lá. Então, vamos agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, nesse momento, e que essa oportunidade possa se estender na prática do nosso dia a dia, porque teoria por teoria os livros estão cheios. E a prática nada mais do que a sabedoria de colocar a linda teoria que muitas vezes a gente escuta parafraseada, poetizada, no dia a dia. É assim que vale a pena. Possamos, então, experimentar esse conhecimento e buscar colocar no nosso dia a dia com o apoio da espiritualidade superior, porque sem essa espiritualidade superior, e que aqui rogamos, pedimos, suplicamos, sem ela, muito dificilmente conseguiremos nos equilibrar. Temos que ter a humildade de aceitar isso, porque somos fracos, precisamos uns dos outros, ninguém é autossuficiente, mesmo no vício do sexo, precisamos de ajuda, ninguém pode dizer, e eu digo de coração com garantia, não conheço ninguém que sozinho conseguiu. Só se consegue com a ajuda da espiritualidade, com prece, com passe mesmo, com estudo, com a ajuda um do outro, com a mãe, com o pai, com aquele que é o mais próximo. Não se preocupe em ser julgado, em pedir socorro. Preocupe-se na felicidade que você vai alcançar, tirando a corrente que te prende ao vício, a corrente que te joga para a terra e te materializa ao chão, mas sim quebrando todos esses enlaces, te permitindo criar asas, alçando o sol que está na tua frente, conquistando novos horizontes, novas colinas, novas percepções, novos conhecimentos, amizades a mais, naquele sentimento que nunca mais vai acontecer, que é a solidão do espírito. Solidão essa que só te apoquenta, só te faz existir quando você se entra para dentro, materializa o seu sentimento e não te faz se alimentar do verdadeiro alimento que se chama o amor. Façamos o amor o nosso objetivo e que saibamos nos alimentar daquilo que é realmente útil, a caridade, que é o nosso objetivo para, de fato, sermos felizes com o coração. Obrigado, Jesus, pela espiritualidade que nos manda nos ajudar. Obrigado, Deus, que nunca nos falta para aquilo que precisamos. Obrigado a tudo que nos existe, modificado por esse fluido cósmico maravilhoso, que nos é instrumento de evolução,
que nos é ferramental para que a gente possa crescer, que somente a nossa existência nos foi dada como gratuidade. Tudo tem que ser conquistado, trabalhado, que tenhamos um mérito da nossa felicidade. Felicidade essa que não é nenhum vício, que não é nenhuma heroína, mas é o objetivo central da nossa existência. E que para chegar até ela, temos que dar as mãos, temos que sentir a necessidade de fazer o outro feliz, para que sejamos de fato felizes verdadeiramente. Obrigado, Jesus, pelo seu ensinamento e obrigado a Deus por todo o ferramental. Que assim seja, vamos nos libertar, aqui e agora. Que assim seja. William, muito obrigado, gratidão mesmo. Um grande abraço para você, para sua família. Fique com Deus. Todos que nos acompanharam, fiquem com Deus. E muito obrigado pela participação e companhia nessa noite agradável. Até a próxima semana.